Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 13. Capítulo 9 de Marcos, do verso 11 até o verso 13. A palavra do Senhor Deus diz assim: E lhes perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Amém. Podem sentar. Eu, porém, vos digo, Elias já veio. O que Jesus quis dizer quando disse que Elias já veio? Faz necessário lembrar, irmãos, que a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus dá-se porque eles estão descendo do monte da transfiguração. E no monte da transfiguração, além de Cristo estar transfigurado, ser transfigurado na presença deles, os discípulos viram ali, junto com Cristo transfigurado, a pessoa de Elias e a pessoa de Moisés. Tanto que uma das ideias do apóstolo Pedro era construir 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés. E fiquemos aqui. Nós temos até um hino baseado na palavra de Pedro, né? Bom estarmos aqui. Quando nós cantamos essa música, né? Bom estarmos aqui, louvando a Deus. É a palavra de Pedro, quando está no monte da transfiguração, ele diz: bom estarmos aqui. Ok. Ao entendermos então que os discípulos estão fazendo essa pergunta a respeito de Elias, porque tinham acabado de ver Elias ali, e aí Jesus dá a resposta: Elias já veio. Nós precisamos entender como nós vamos lidar com essa situação agora, essa resposta e essa interpretação do texto, né? Então esse texto, ele tem trazido muita discussão para alguns, pois há alguns que entendem que a vinda de Elias dá margem à reencarnação. Então alguns maus intérpretes da Escritura, ao dizer que Elias voltaria, ou Jesus fazendo referência que Elias já veio, entende-se então que há aqui uma abertura para ensinar a respeito da reencarnação. No entanto, para nós derrubarmos simplesmente, sem muito esforço, a ideia da reencarnação, é só lembrar que Elias não poderia reencarnar se reencarnação existisse, porque Elias não morreu. Elias não desencarnou. Então, logo seria difícil ele encarnar novamente. Elias é um dos 2 homens na Bíblia que são citados como levados ao céu sem passar pela morte. Quem é o outro? Enoque. Então Elias e Enoque, não há referência na Bíblia de que eles morreram. Enoque, Deus se alegrou, levou para si. Elias, Deus mandou um redemoinho e ele subiu ao céu sem passar pela morte. É claro que entendemos que essas 2 pessoas, elas são
exemplos e vislumbres que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, aonde aqueles que estarão vivos não passarão pela morte, serão todos transformados, como o apóstolo Paulo diz, num piscar de olhos. Então, simplesmente para refutar a ideia da reencarnação, Elias não morreu. Não é o nosso estudo reencarnação. Não vamos aqui perder tempo em ensinar contra isso. Mas um dos célebres textos é Hebreus 10, 28 ou 29, se eu não me engano, que diz: ao homem está dado o direito de morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, a reencarnação é uma impossibilidade bíblica. O que Jesus está falando aqui não dá a ninguém o direito de falar que a Bíblia autoriza o assunto reencarnação. Jesus está simplesmente anunciando que Elias voltaria, não na sua pessoa, mas era uma figura de linguagem ao dizer que Elias voltaria, tá bom? Então, alguns instantes atrás de Jesus mencionar isso, como já lembrei, os discípulos estavam na frente de Elias, vendo o Senhor, Elias e também o Moisés. A pergunta dos discípulos a respeito disso, e se nós fôssemos olhar ali o versículo anterior que lemos, 13, né? Elias já veio. No versículo 9, do capítulo 9 ainda, diz assim: enquanto desciam do monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Os discípulos tinham uma ideia de que Elias viria logo ou antes da grande ressurreição. Quando Jesus fala aos discípulos que ele ressuscitaria dos mortos, na cabeça dos discípulos, Jesus estava falando sobre a ressurreição de todas as pessoas no final do tempo, que era o ensinamento que os judeus davam. Os fariseus, eles ensinavam sobre a grande ressurreição. E ao pensar que Elias vinha como era ensinado, os judeus pensavam: Elias vem antes da grande ressurreição. Quando Jesus fala da sua ressurreição particular, os discípulos não criam ainda que isso ia acontecer. Então eles confundiam um pouco a situação. E a expectativa de Elias era para preparar para este grande dia. E eles não sabiam que Elias veio para preparar o caminho do Senhor e do seu ministério pessoal, e não o da grande ressurreição. Vamos ler o texto da profecia que fala que Elias viria. Está em Malaquias, capítulo 4, último livro do Velho Testamento, antes de Mateus, capítulo 4, o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, no versículo 5 do capítulo 4 e no versículo 6, ele faz essa profecia. Malaquias 4, 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ora, a profecia de Malaquias, ao referir Elias, fala que ele virá antes do grande e temível dia.
Na cabeça dos discípulos, ao ver Elias lá, transfigurado com o Senhor Jesus, eles entendem, Elias está esperando a hora de voltar. Por isso que alguns dizem que as duas testemunhas lá do Apocalipse, que virão, serão Enoque e Elias, porque eles não passaram pela morte. E Elias então estará cumprindo essa profecia de Malaquias quando ele voltar. Só que nós não podemos interpretar desta maneira, porque o Senhor Jesus, ao fazer uso dessa profecia, já interpretou ela e disse: Elias já veio. O grande e temível dia do Senhor, que é o dia do grande julgamento, irmãos, tem início na ressurreição de Jesus. Tem início na época da graça. Que ao findar essa época da graça, virá então o grande e terrível dia do Senhor. O plano de Deus é para que essa graça seja estendida até aquele momento em que o Senhor Jesus terá de vir. E quando o Senhor Jesus então voltar, ele vai executar o juízo permitido. Agora Jesus então diz: Elias já veio. Como que nós vamos interpretar isso? Sabemos que a referência a Elias, irmãos, na verdade, se cumpriu em João Batista. João Batista veio no espírito de Elias. João Batista veio na mesma forma de ministério de Elias. João Batista foi o segundo Elias e cumpriu o propósito profético dessa profecia de Malaquias. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Escritura. Olhe Mateus capítulo 11, versículo 10 ao 14. Mateus 11, do verso 10 ao 14. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Então, a própria palavra do Senhor Jesus indica que o Elias que havia de vir é sim o seu primo, o profeta João Batista. Lucas, capítulo 1, verso 17. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Até as mesmas terminologias da profecia de Malaquias é usada agora pelo anjo, quando prediz o nascimento de João Batista no capítulo 1 de Lucas. No entanto, para ficar mais claro, quais são as características que Elias tinha no seu ministério e que nós também podemos observar no ministério de João Batista?
para que a gente possa compreender que Jesus estava falando, Elias já veio, e ao falar isso estava fazendo referência a João Batista. Uma identidade é com as roupas que tinham os profetas. 1 Reis, capítulo 1, verso 8. 1 Reis, não, acho que é 2 Reis. Versículo 7 diz assim: o rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou e lhes disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Agora, leia Mateus 3, verso 4. Lembra aí da roupa do Elias. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. A mesma vestimenta que usava o profeta Elias, roupa de pelos e cinto de couro. João Batista também agiu como Elias, denunciando o pecado de alguns reis. Elias denunciou o pecado de Acabe com Jezabel, sua mulher, dizendo que aquilo que eles faziam era pecado diante do Senhor. E também o nosso profeta João Batista fez a mesma coisa. Marcos, capítulo 6, verso 17 e 18. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. João Batista, assim como Elias, confrontava o poder dos reis da sua época, dos governantes, e abertamente denunciava os seus pecados. E assim como Herodes mandou prender João, Jezabel demandou irem atrás de Elias para o prender. E Elias teve medo. E aí tem aquele momento da sua vida em que ele sai e se esconde dentro de uma caverna. Ok? Então nós podemos ver pela palavra de Cristo, pela palavra do anjo, pela profecia de Malaquias, pelo texto que vimos aqui em Mateus 9:13, quando Jesus diz Elias já veio, era uma referência pontual, pessoal, direta para a pessoa do João Batista, profeta que preparou o caminho do Senhor. Então não há nenhuma possibilidade da Escritura estar fazendo referência ou alusão à reencarnação. E não esperemos Elias, porque a palavra do Senhor Jesus é: Elias já veio. Amém? Que Deus abençoe nesta manhã.